iniciando essa quinta e última semana de leitura do Grande Sertão Veredas. Acabei de ler mais um trechinho aqui no carro mesmo, e eu vou tentar nessa última semana voltar a fazer o diário de leitura. Então, a gente viu no final, né, da semana passada, o Riobaldo assume a liderança do bando. Então ele decide agora atravessar um local bastante perigoso, que nem o Medeiro Vaz tinha conseguido, e mantém isso em segredo do grupo, né? Porque ele acha que muita gente vai desistir de ir com ele. Então ele dá uma volta, e quando o grupo chega na beira desse local, eles conseguem atravessar. É um local perigoso, que tem alguns precipícios, e é um local que parece que é bem traiçoeiro. E ele resolve então atravessar, consegue, tem apenas uma perda, e chega com isso à casa, a fazenda, digamos assim, não sei se é uma fazenda ou uma casa, do Hermógenes. E chega lá, eles atacam para valer, botam fogo em tudo e saem com a esposa do Hermógenes de prisioneira. E aí vamos ver o que vai acontecer na sequência da história. Mais um dia de leitura do Grande Sertão, e agora a leitura chega, né, já avança aí para a reta final, e o bando segue viagem depois de sequestrar a esposa do Hermógenes, e ela segue com o bando calada. E o que nós vemos a partir de agora são várias descrições de fatos pequenos, né, de pequenos acontecimentos. São encontros com algumas pessoas. Eles encontram um velho, por exemplo, que solitário, né, que mora num casebre. Tem também um episódio que eu não entendi muito bem, de um camarada que aparece do nada e enfrenta o Riobaldo e é morto, né? E eu não entendi direito se é um próprio integrante do bando ou se é de algum outro lugar. E eu sei que o Riobaldo confunde, em determinado momento, confunde ele como se fosse o próprio diabo, né, atacando ele. Então ele continua tendo essa fixação aí no diabo, né? E então o bando segue viagem, e em vez de ir por um caminho reto, né, estão à procura do bando do Hermógenes, mas ele segue, né, vadiando vários outros lugares, rodeando por outros povoados, e inclusive em um deles, o Riobaldo, um povoado pequeno, e o Riobaldo vai para uma casa, um prostíbulo local, onde se envolve lá com as duas mulheres que trabalham desse local. Inclusive vai com um amigo dele, né, um integrante do bando, que tem uma bala alojada na cabeça, que não pode operar porque ela está num local perigoso, e ele sabe que em breve, do nada, ele pode morrer, e ele acaba ficando na casa dessas prostitutas, né, enrabixado aí com uma delas, ou com as duas, vai saber. E o fato é que o bando continua o trajeto, até que em um determinado momento o Diadorim chega para o Riobaldo e questiona ele. Afinal de contas, a gente está atrás do bando do Hermógenes ou não? Você quer essa vingança ou não? Porque, né, em vez de ir por um caminho reto, a gente está rodando sem seguir, sem chegar a lugar nenhum. O Riobaldo desconversa, reafirma, né, que não, que ele quer a guerra, sim, que é a vingança, mas desconversa, né? Não dá maiores detalhes sobre o que passa na cabeça dele. Enfim, o último trecho aí que eu li tem uma chuva de tanajuras, né? Para quem não conhece, né? Quem é aí mais de cidade grande, sabe que é uma formiga, né? Que tem um traseiro bem gordo, inclusive em vários lugares daí do Brasil é usada como alimento, e parece que tem uma revoada desses insetos incomodando eles de várias maneiras, e isso, segundo diz o pessoal da roça, é prenúncio de tempestade.
realmente vem uma tempestade muito forte. Eles procuram abrigo numa fazenda ali nas proximidades e ficam por lá 3 dias, né, só jogando cartas e esperando essa chuva passar, para poderem continuar o caminho. E nesse meio tempo, em um determinado momento, a mulher do Hermógenes, que até agora não se manifestou, ela manifesta aí para alguém que ela quer ter uma conversa a sós com Diadorim. Isso daí causa espécie nas pessoas ali no bando, mas Diadorim vai e parei a leitura por aí. Um ponto bem interessante, um gancho bem marcante aí para a leitura de amanhã. Dia de chuva, eu aproveito aqui meu horário de almoço para avançar um pouquinho mais na leitura do Grande Sertão. A gente vê o Riobaldo refletindo mais uma vez sobre sua vida, sobre seu relacionamento com Diadorim, sobre o pacto que ele supostamente fez, né, com o Demo, e lembrando-se muito também de Otacília, que é incrível, ele nem viu, mal viu a moça, mas incrivelmente ele não se esquece dela, e volta e meia ele imagina como seria a vida casado com ela e refletindo também sobre a vida, né, de Jagunço. Então, nessa perambulação aí, finalmente o bando se depara com um bando inimigo, supostamente do Hermógenes, e eles são pegos de surpresa e, né, ocorre aí uma batalha. Quase todo o trecho lido hoje foi sobre essa batalha, mas na verdade não era ainda o Hermógenes em si, né? Era um subgrupo do bando dele, que era liderado pelo Ricardão, que fica coado aí numa tapera, e quando ele sai, ele é morto pelo Riobaldo. Então, a gente está bem no finalzinho do livro e falta aí o confronto final e a revelação aí dos grandes segredos do livro. Muito ansioso para saber o final dessa história. Chegamos então ao final do Grande Sertão Veredas e depois do ataque que nós tivemos aí na última parte, o grupo dos jagunços ele resolve abrandar um pouco a vigilância e continua a viagem em busca do bando do Hermógenes, do local onde ele está escondido. No caminho, eles deparam com um boiadeiro que informa ao Riobaldo que ele cruzou com um homem, né, um Abraão, e uma moça. E o Riobaldo fica desconfiado então que pode ser aquele senhor Abão, o Rabão, que ele deixou encarregado de entregar pedra para Otacília. E acha que Otacília pode estar vindo encontrar com ele. Resolve então sair para fazer a procura desse casal e a proteção, se for necessário. Chama 2 jagunços para irem com ele e ele percebe nessa saída que o Diadorim fica bastante enciumado. Ele então, logo na manhã seguinte, ele se arrepende, deixa os 2 jagunços com essa missão de encontrar e proteger a Otacília e o acompanhante dela, e volta para o local onde o acampamento está montado, né, naquele arraial semi-abandonado. E ali ele finalmente resolve se declarar para o Diadorim. Na verdade, ele mais pensa do que fala, deixa a entender e sugere até que o Diadorim vá com ele morar na fazenda que ele, porventura, vá morar depois de casar. O Diadorim se afasta, não gosta muito da ideia e deixa ele sozinho. Ele resolve então tomar um banho. Nisso que ele está se preparando para o banho, ele ouve o tiroteio e percebe que o bando do Hermógenes chegou de uma outra direção e pegou o grupo de surpresa. Ele então, né, ordena lá, monta o ataque da forma como ele consegue, rápido, e nesse local tem um casarão onde está escondida a mulher do Hermógenes, o cego e o menino. E ele então vai para lá, acaba ficando sozinho, e de lá vendo o tiroteio na rua, e não pode fazer nada. Ele quer fazer até alguma coisa, mas ele sente assim as suas forças se esvaindo,
e não consegue falar, não consegue se gritar, nada. E em determinado momento ele fica sozinho com o cego por trás dele e ele ouve até o cego falar algumas coisas meio ininteligíveis, de uma forma meio estranha. Então fica novamente aquela dúvida aí: será que o cego realmente é o demo que está falando com ele, que está impedindo ele de comandar os jagunços? Bom, de qualquer forma, ele fica ali sem ação e vê que o tiroteio dá lugar a um embate corpo a corpo. E horrorizado, sem poder se pronunciar, sem conseguir falar nada, ele vê o Diadorim partir para cima do Hermógenes com a faca. E os dois se embolam, ele vê que o Diadorim consegue matar o Hermógenes, mas nisso ele não vê mais nada. Ele cai desmaiado e quando ele acorda, tudo já acabou e os jagunços estão tentando, né, fazer ele retornar a consciência e contam para ele o que aconteceu, né, e que eles venceram, que o grupo do Hermógenes, depois que o Hermógenes foi morto, o grupo debandou e foi ainda um grupo deles, uma parte deles foi tá seguindo ainda perseguindo esse restinho do grupo. Finalmente fica sabendo que o Diadorim morreu, realmente ele já sabia, mas não queria aceitar esse fato. E aí é que ele descobre o grande segredo do amigo, que ele é revelado a ele pela mulher do Hermógenes, que pede que tragam aquele corpo daquele jagunço. E quando o corpo chega no casarão, ela fica sozinha com Eobaldo e mostra a ele que na verdade Diadorim era uma mulher. Então ele entende tudo, toda a atração que ele sentia, aquele amor que ele sentia pelo Diadorim era realmente de um homem, né? Não para outro homem, mas para uma mulher. E a situação, então, daí tem um corte, um arremate. Nós descobrimos então que ele retornou para as fazendas, ele herdou as fazendas do Celorico Mendes, que é o padrinho dele, ou pai, e se estabeleceu lá, casou realmente com a Otacília e é muito feliz. Ele menciona que ele sempre devia ter feito isso mesmo, que gostou muito, foi muito feliz com ela e que antes de arrematar toda essa situação, ele ainda procurou por algumas cidades ali da região e acabou descobrindo o registro de nascimento do Diadorim e prestou ali as últimas homenagens e acabou assentando a vida. Acabou o bando, cada um seguiu seu rumo, alguns ficaram ali com ele trabalhando, ele herdou as fazendas ali do Celorico Mendes e assim acabou a história. Foi, como eu disse, foi um final muito bom, eu gostei bastante da forma como foi narrado, é bem emocionante, esse combate final é bem emocionante, toda a narrativa da parte em que ele fica ali supostamente com o demônio, e ele fica sem ação, é tudo muito bem narrado, muito empolgante. Valeu bastante esse final, gostei muito mesmo. Eu vou fazer um vídeo com as minhas experiências de leitura, é que tem ainda alguns textos que eu quero ler. Estou assistindo também, estou bem no comecinho, estou assistindo a série da Globo. E depois que eu fizer todo esse amarrado, aí sim eu faço um vídeo normal para o canal, com a resenha e contando aí o que eu achei da, da experiência, né, de ler O Grande Sertão Veredas. Esse aqui foi só mesmo para fechar o nosso diário de leitura, o nosso projeto. E eu queria agradecer a todos que acompanharam e curtiram e deixaram seus comentários. E pedir desculpas pela, né, precariedade aí das gravações, mas valeu a experiência, foi uma ótima leitura e aguardo vocês lá no vídeo de fechamento de Grande Sertão Veredas, tá bom? Tchau, tchau.